Senhor, nós queremos louvar o Teu santo nome, por toda a Sua bondade sobre nós, Sua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, ó Deus, nesse final de semana, separado, para, ó Deus, ouvirmos a Tua voz, refletirmos sobre tantas coisas de suma importância para nossas vidas, coisas que somos bombardeados nas escolas, no trabalho, no ambiente onde vivemos com os nossos amigos, e lá, ó Deus, onde conversamos sobre tudo, como o diabo tem trabalhado, como, ó Deus, esse tempo tem sido dedicado para distorcer nossa verdadeira identidade, para destruir em nós a Sua imagem. Ó Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos dado e por cada um dos Teus filhos que aqui estão. Obrigado porque eles fizeram a inscrição, obrigado porque saíram de suas casas, o Senhor os trouxe em segurança, debaixo do Seu cuidado. Obrigado, Deus, porque o Senhor os chamou, o Senhor os trouxe aqui. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor tem falado aqui nesse lugar, tem ministrado, tem esclarecido. Eu confio plenamente no poder do Evangelho, Deus, de que a Tua palavra é suficiente para lavar toda a mente confusa, para quebrar o coração do homem, o coração endurecido de pedra. Eu confio plenamente, ó Deus, no Seu trabalho. Espírito Santo, eu confio no Seu trabalho. Não tenho dúvida de que o Senhor é capaz de fazer o Seu serviço em nós. Nos ajude a descansar nisso, que depois da palavra pregada, compartilhada, falada, cantada, depois dos estudos, de que o Senhor fará o Seu trabalho em nós, de que o Senhor completará a obra em nós, em cada um de nós que estamos aqui. Obrigado pela equipe que trabalhou, ó Deus, antes do evento acontecer, que está trabalhando durante o evento, alguns que vão continuar trabalhando depois do evento, servindo, ó Deus, cada jovem, adolescente que aqui está, para que o Teu nome seja glorificado, não para que o nosso seja, não para que sejamos conhecidos. Nosso propósito não é fazer marketing, Pai, do AG1000 Shift, da AG1000 ou de qualquer outra coisa. Nosso maior desejo, nossa vontade é que o Senhor seja glorificado com o trabalho de nossas mãos, com aquilo que estamos fazendo para a glória do Teu nome. Então, ó Deus, não tenho dúvida de que se o Senhor for glorificado em qualquer evento, em qualquer igreja, nas nossas vidas, isso já é a propaganda do Teu reino em ação em nós. Então, bendito Deus, eu peço que o Senhor continue falando, ministrando, fazendo o Seu trabalho em nós, para que o Teu nome seja glorificado. Já estamos terminando, e eu peço que mais uma vez o Senhor continue falando, ministrando as nossas vidas, e que sejamos impactados pelo poder do Evangelho. Que tudo que foi dito e falado, que se torne claro em nossas mentes, que se torne claro em nossos corações, que se torne claro em nossas vidas, para que não haja dúvida nenhuma da decisão que precisamos tomar. Então, Deus, em nome de Jesus, eu quero louvar o Seu nome, te louvar por tudo que o Senhor já fez, em nome de Jesus, amém. Amém? Você está com a sua Bíblia aí? Está com disposição? Amém? Podem ficar sentados. Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 14.
Tem igreja que precisa daqueles negócios para fazer o barulho da chuva, né? Aqui a gente tem naturalmente, né? Você achou? Lucas, capítulo 14. Todo mundo trouxe Bíblia, certo? Todo mundo com Bíblia aí? Ligue a Bíblia, fica do lado de quem tem Bíblia. Nós vamos ler um pouquinho aqui. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos seus convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo, preciso que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las, sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou o seu senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Pois nenhum do que antes foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão seguia Jesus e se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. O que rei iria à guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Amém? É interessante como que Jesus explica, ou nos faz mais sentido quando a gente lê a parte 25, 26 e 27 do capítulo 14, com uma parábola do grande banquete, ou as explicações que ele vem dando. Eu tenho 40 anos, conheci a Cristo com 16 para 17 anos, me batizei, comecei a ser discipulado, aprendendo sobre o Evangelho. E uma das coisas que aconteceu na minha vida com 1 ano de crente foi muito interessante, e esse texto marcou a minha vida, porque com 1 ano de cristão eu já estava no mesmo nível da maioria dos outros que tinham se convertido antes de mim. Eu fui com todo o desejo, com toda a vontade. Parei de jogar bola, parei de fumar maconha, parei de cheirar, parei de fazer um monte de coisa, porque falava, crente não pode se misturar com isso. Parei de ir para a praia para surfar, para ir de um monte de coisa. Aí quando eu comecei a me envolver com a igreja e descobri as coisas da igreja, que na igreja tinha fofoca, aquele monte de coisa, e aí eu cheguei ao ponto daquele de estar acostumado com a vida da igreja. Sabe qual é esse ponto? Quando você bota a sua Bíblia debaixo do braço e vai para o culto terça, quinta e domingo, mas só isso, e você começa a duvidar se você realmente é crente de verdade, se você é um cristão de verdade.
Então, quando eu cheguei a esse ponto onde o estar na igreja, eu me sentia sendo um cristão pelo fato de eu estar frequentando a igreja, indo à igreja, caminhando na igreja, indo no evangelismo de madrugada. Aí aquilo começou a gerar uma crise em mim, que foi uma dúvida terrível se realmente eu era salvo. Eu ficava, será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sou um salvo? Porque eu me comportava como os outros crentes, com as brigas da igreja, dos cargos, de quem quer ser o líder, aquela coisa toda, e estava acostumado com aquilo, até quando eu me deparei com esse texto, que já tinha lido várias vezes, e Deus falou no meu coração de forma profunda, e isso marcou a minha vida, porque o que eu ouvi de Deus foi: só te falta morrer. E se você quer ser um cristão de verdade, isso te custará tudo. E eu, em minha oração sincera, eu disse: Senhor, custe o que custar, eu quero ser um discípulo de Jesus Cristo. Até hoje, deu zebra, e só dá zebra. E eu não achei moleza, e só coisa braba, mas tem seus momentos de alegria também, e me custou muitas coisas. Quando Jesus está falando da parábola, ele convida pessoas para estar na boda, e o que fica marcado é uma coisa que eu quero que você tenha em mente, é que os convidados do princípio, todos eles deram uma desculpa: eu me casei, estou envolvido em meus negócios, estou envolvido nas minhas coisas, nos meus estudos, eu tenho coisas à parte do reino, eu tenho coisas mais importantes do que estar no jantar com alguém importante, eu tenho coisas para fazer, eu tenho coisas mais importantes do que atender esse convite. Então aquele homem que tinha convidado essas pessoas fica furioso, e aí manda o seu servo enviar esses convites e chamar para a boda quem? Alex, João, Pedro, um monte de gente que estava nas esquinas, que não valia nada, que não era ninguém, que nunca estariam num jantar de gala. Ele foi lá e forçou eles entrarem, e trouxe e colocou eles vestidos e bem sentados à mesa para comer. Mas aí no capítulo 14 tem uma multidão andando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, comendo dos milagres de Jesus, experimentando do que ele faz, vendo o que ele está fazendo. E essa galera já está acostumada a ver algumas coisas, a experimentar algumas coisas. Tem gente ao redor dele que está andando com ele porque ele é um cara revolucionário, porque ele tem uma palavra que confronta, ele está contra o governo, ele está contra os religiosos, ele desce a lenha nos fariseus, nos saduceus, em todo mundo. Então ele está trazendo uma revolução, colocando a religião da época em xeque. Ele é aquele que todo jovem gostaria de seguir, aquele que está causando uma grande confusão naquilo tudo que é status, naquilo tudo que é segurança. E a gente gosta de coisa radical, de participar de coisas que estão mudando, de correr risco. E Jesus está caminhando, ele está pregando, está gerando alguns problemas, até que ele dá uma olhada para a multidão, e aí gera um problemão para a galera. Se alguém realmente deseja, se alguém realmente quer me seguir, ser meu discípulo, não dá para ficar andando assim, sentadinho, coisa não. Você realmente quer viver o sobrenatural de Deus, quer experimentar o terceiro céu, quer viver o já de Deus, quer experimentar, os termos novos que usa, o dono da casa estava na casa, quer experimentar esses negócios, a casa estava cheia, quer experimentar isso? Então, vocês querem viver algo realmente que mude a vida de vocês? Vocês querem viver e experimentar algo que ninguém experimentou? Querem realmente desfrutar e ver isso? Se alguém deseja mesmo, se alguém quer, se você quer viver isso na sua vida, eu tenho um convite para você: negue-se a si mesmo. Aí ele
coloca umas coisas aqui bem interessantes, eu quero compartilhar. Ele dá uma olhada assim, mais ou menos. Tá eu e Mateus aqui batendo um papo, conversando, e de repente ele dá uma olhada para a multidão. Olha aqui, vocês querem realmente me seguir? Vocês que estão aqui esse final de semana, se querem realmente ser discípulo de Jesus Cristo, não estou falando sentar o traseiro na igreja dia de domingo e ficar lá enchendo a paciência dos outros com palhaçada. Posso fazer tatuagem, posso botar piercing, não sei o que. Mulher tem que ser submissa ao marido, não sei, aquelas coisinhas que fica enchendo a paciência às vezes dos outros. Não estou falando disso não. Mas se você realmente quer ser discípulo de Jesus Cristo de verdade, se alguém quer, eu estou falando para vocês, Jesus falou para aquela multidão, estou falando para vocês, e Ele está falando para vocês, se alguém me quer, ou quer, me deseja, e quer realmente me seguir, você deve amar menos, idolatrar menos, tirar alguns ídolos da tua vida, e você deve começar com o seu círculo de amizade, com o seu círculo de proximidade. E ele começa, pai, mãe, mulher, filho. Não está falando para divorciar não, está falando pai, mãe, mulher, filhos e irmãos. Se você quer realmente me seguir, todo o seu círculo de amizade, todo o seu círculo de proximidade é segundo plano. Todo o seu círculo ou laço de proximidade é segundo plano. Eu devo ser a prioridade na sua vida. Eu sou a prioridade na sua vida. E depois que você romper com o seu círculo de proximidade, chegou a hora de você romper com a tua própria vida. Porque além de você amar menos todos eles, você também tem que renunciar à sua própria vida e amar menos a si mesmo. Então, além de abrir mão de tudo, você tem que abrir mão da sua própria vida, dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que tu achou que ia ser ótimo para a tua vida, talvez da tua namorada ou teu namorado que não é crente, porque a Bíblia não orienta a fazer isso e é desobediência. Talvez daquela galerinha da tua escola, da tua faculdade, que tu fica com eles, mas é uma galera do inferno e você ainda não é um discípulo de Jesus ao ponto deles se converterem ouvindo o Evangelho. Então todo o seu laço de proximidade e até a sua própria vida, Ele quer em suas mãos para fazer dela o que Ele quiser. Está na hora de abrir mão do seu próprio nariz, abrir mão. Você não vai ser mais dono do seu nariz, você não vai ser dono da tua vida, porque se você quiser gastar toda a sua juventude, todo o seu tempo, toda a sua energia, enquanto você ainda tem envolvido nos seus projetos, na sua vida, é um caminho para a depressão e para a desgraça da decepção conosco mesmo. Mas se nós abrirmos mão da vida, do nosso tempo, da nossa energia, da nossa juventude, para a glória de Jesus, eu tenho certeza que você vai desfrutar de coisas que ninguém que tem 10 faculdades, que ganha $1 milhão por mês, consegue nessa vida, porque só Cristo preenche todas as áreas da nossa vida. E para você andar com Ele, meu irmão, é só com uma bolsinha, com pouca coisa e sem a sua própria vida. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem o que era viver disso, que ele chegou ao ponto de falar: olha, eu até vivia, mas agora eu não vivo mais, porque agora a vida que eu tenho é Cristo vivendo em mim, e a vida que eu tenho, eu vivo ela na fé no Filho de Deus. Então a minha vida e tudo que eu faço, tudo que eu tenho, é para a glória do nome dEle. Se eu ensino, se eu trabalho, se eu faço tenda, se eu coopero, se eu ajudo, se eu passo necessidade, se eu tenho prosperidade, é para a glória do nome dEle. Então a minha vida não é mais minha, e eu não vivo mais em função da minha própria vida e dos meus desejos. Então o convite de Cristo para renunciar tudo e abrir mão de tudo é também das razões pessoais, das nossas prioridades, do nosso egoísmo, do nosso conforto, da nossa prepotência, do nosso achismo. Eu, quando tinha 16 anos de idade, eu achava que eu sabia tudo da vida. Eu queria dar conselho para casado, dar conselho para todo mundo, achando que eu sabia de tudo na vida. E ainda falava: ó, na minha experiência de vida, com 16 anos, na minha experiência de vida,
Até abrir mão disso que tu acha que sabe vendo vídeo de YouTube, é abrir mão de tudo isso e chegar diante dele e ser sincero e falar: eu quero ser um discípulo, custe o que custar. Ainda que eu fique sozinho, ainda que eu nunca me case, ainda que eu nunca tenha riquezas, ainda que eu nunca faça uma faculdade, ainda que eu não realize nenhum sonho pessoal, eu quero ser discípulo de Jesus Cristo. E meus irmãos, todos que abriram mão de tudo, da sua própria vida e de si mesmo, e morreram para Cristo Jesus, todos eles passaram a ter sonhos que realmente duram para a vida eterna, começaram a fazer coisas que duram para a vida eterna, começaram a ter desejos da eternidade, começaram a viver coisas que não vão ficar somente aqui, mas que perduram para a eternidade. Eu não sei como você tem planejado a sua vida, mas se você pensa em viver uma vida paralela à de um discípulo de Jesus Cristo, se você ama qualquer coisa mais do que a Ele, você já ouviu isso aqui, você criou um ídolo no teu coração, alguma coisa se tornou um ídolo no teu coração, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Você não pode ser um discípulo, e provavelmente você nem é salvo. Ele olha para a grande multidão que o acompanha, multidão que um dia vai gritar para crucificá-lo. Essa multidão que acompanha pelo que ele faz, essa multidão que o acompanha para que ele arrume vaga em estacionamentos para eles, essa multidão que o acompanha para que ele não deixe faltar nada na despensa, essa multidão que o acompanha para que ele cure todas as mazelas do seu corpo, essa multidão que o acompanha porque era modinha, porque ele estava causando uma revolução na época, que todo mundo queria estar ali perto, até que ele ofereceu uma cruz para que eles andassem com ela. Jesus está colocando para os seus discípulos, principalmente para os seus discípulos, é que eles precisam aprender de que eles devem ser uma cópia do seu mestre, uma cópia do seu mestre. Mateus 10, versículo 25, um discípulo ele deve se parecer com o seu mestre em todos os aspectos. Se ele abriu mão da glória, se ele veio morar nessa terra, se ele abriu mão de uma vida cheia de coisas para ter uma vida simples, mas ele diz que a vida dele é para a glória do Deus Pai, se ele diz que a comida e a bebida dele é fazer a vontade de Deus, os discípulos dele, os seguidores dele devem ter o mesmo desejos e anseios de fazer a vontade de Deus e de glorificar o seu santo nome em tudo o que fazem, em tudo o que fazem. Filipenses 2, versículo 21 mostra para a gente que nós fazemos e nós buscamos o que é nosso, o que é do nosso interesse, e não as coisas que é de Cristo. Se nós buscamos e vivemos em função dos nossos interesses e não em função daquilo que é de Cristo, isso é uma demonstração que nós não somos discípulos de Jesus Cristo. Aí ele vai lá no versículo 27 e ele dá o convite para os discípulos e para todos nós: qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar o compromisso com o pecado, se você não renunciar o compromisso com suas vaidades, se você não romper com os vínculos de proximidade, se você não abrir mão dos teus sonhos e da tua própria vida para Ele ser a sua vida, para Ele preencher tudo em você, não pode ser meu discípulo. Uma das características que nós precisamos carregar em nós é marcas de gente que carrega a cruz. São de pessoas que um dia estavam vivos ou mortos em seus delitos e pecados, mas que Cristo ofereceu uma cruz para cada um deles carregarem, e nesse processo iremos mortificar nossa carne, nossos desejos, nossos feitos carnais. O Espírito Santo estará conosco no trabalho da regeneração da nossa vida,
aperfeiçoando quem somos, até o ponto que sejamos parecidos com Ele. Então estamos num processo onde estamos tomando a forma de Cristo a cada dia, e a cruz que Jesus nos oferece é um instrumento da mortificação e é uma marca daqueles que realmente seguem a Ele. Quer ver se alguém é discípulo de Jesus? Olhe para ver se você encontra uma cruz em suas costas. Quer saber se alguém é um discípulo de Jesus? Veja se as prioridades dele estão abaixo e bem abaixo das prioridades de Deus. Olhe para ver se essa pessoa realmente colocou a sua própria vida em segundo plano. Quantos aqui estão namorando? Ninguém? Que Deus tenha misericórdia da vida de vocês. Se Jesus pedir para você terminar o seu namoro, tu vai fazer isso? Se ele não é crente, ela não é crente, você já deveria ter feito isso. É duro, mas é bíblico. Quantos aqui estão fazendo faculdade? Se Jesus mandar você largar tudo isso aí, você vai largar ou ele tem que falar 10 vezes? Quantos aqui trabalham? Se Jesus pedisse 20% dos teus recursos todos os meses para adotar um missionário, você faria? Eu vou perguntar ao pastor de vocês se pelo menos os 10 vocês dão. Quem aqui tem tempo sobrando? Tempo sobrando. Todo mundo tem. Tem Facebook, tem Instagram, você tem um WhatsApp, então você tem tempo sobrando. Tem tempo sobrando, né? Por que não gasta ele com Cristo? É fácil de achar quem são os ídolos ou quem realmente é o Deus da nossa vida. Onde você gasta o teu dinheiro, onde você gasta o seu tempo, onde você gasta os seus pensamentos, onde você gasta a sua energia, onde você gasta a sua juventude, ali é o Senhor, aquele é o Senhor da tua vida. Então chegou o momento de tomarmos uma decisão séria, se realmente queremos ter uma cruz sobre nós, se realmente queremos seguir a Jesus, e isso vai custar tudo, e tudo vai custar tudo. Me custou meus amigos, me custa os meus amigos, até hoje. Meus amigos que querem viver de um jeito diferente, meus amigos que querem pregar e ensinar um evangelho diferente, eles não querem mais andar comigo, não tomo mais café com eles, e são crentes. Me custa a minha saúde, me custa o dinheiro. Nós não pedimos para ter muitos jovens perto da gente, nem eu nem a Michele, mas já desde um tempo que isso tem acontecido, Deus tem trazido. Jovem, a maioria trabalha, jovem adolescente, a maioria trabalha. Então se Deus envia jovens e adolescentes para perto de você para trabalhar, isso custa o quê? Jovem tem dinheiro para ir em todos os lugares. Aí se tu quer que eles vão, você tem que fazer o quê? Pagar, né? Aí o jovem tem um ministério voltado lá para alguma área, aí não tem dinheiro para comprar um livro. Aí quem está perto discipulando tem que fazer o quê? Compra o livro. Então, sem a gente pedir, Deus leva o nosso dinheiro. Eu não tenho sobrando não. A gente às vezes não tem tempo para descansar, porque jovem tem mais energia do que alguém de 40 anos. Quem tem 17, 18, 20. E às vezes a gente está lá conversando, aleluia, quase dormindo. Se você quer ser discípulo de Jesus, te custará tudo. Tudo. Vai custar os seus sonhos, vai custar a sua vida, vai custar tudo. Mas eu não me arrependo de nada e louvo ao Senhor por ter escutado Ele um dia me chamar, vem. E eu fui. E eu louvo a Deus porque um dia Ele disse, segue-me. E eu estou seguindo. E eu louvo a Jesus Cristo que um dia Ele falou, vamos fazer um negócio.
me dá o teu fardo e eu te dou uma cruz. E eu louvo a Ele, sabe por quê? Porque eu dou uma olhada para trás, a cruz agarrou na minha vida, ficou impregnada em mim, eu não consigo me livrar, está soldada na minha vida e se tornou parte da minha vida. É acessório, né, que não sai nunca, não tem como tirar, não tem como arrancar. Então, mas quando eu dou uma olhada para trás, e desde aquele moleque de cabelo louro, né? Hoje não é tu não, cara, mas era eu, de cabelinho louro, do carnaval, das drogas, viciado. Então, vim caminhando, Deus foi construindo uma história. Aquele cara foi morrendo no meio do caminho, e ainda está morrendo, porque Cristo está sendo formado em mim, através da morte de quem eu era. Ele será tudo em minha vida. Em breve eu serei como Ele é, porque Ele vai transformar a minha vida na sua perfeição e para a glória do nome dEle. Então chega, meu irmão, de ficar de palhaçada, de ficar gastando a tua vida no que não serve, de ficar nas suas pornografias, nas suas madrugadas, no seu anseio de arrumar namorada, no seu anseio de casar, no seu anseio de terminar suas faculdades. Chegou a hora de você tomar a decisão: ou você vai ser um ímpio como um monte de gente hoje em dia, ou você vai ser um discípulo de Jesus Cristo. Ou você vai ser um ímpio dentro da igreja, ou você vai ser uma carne de pescoço dentro da igreja, ou você vai ser aquela pessoa morna dentro da igreja que só está esperando e aguardando o dia para ser vomitada. Ou você vai ser um discípulo de Jesus Cristo, espalhado pelo mundo, trabalhando em alguma empresa, ou estudando em alguma faculdade, morrendo em algum campo missionário, mas para a glória do nome dEle. Minha mãe uma vez disse uma coisa, meu irmão, e eu guardo isso. Esse dia eu quase apanhei há uns anos atrás de uma mãe por causa disso também. Os irmãos da igreja não queriam que eu fosse missionário, que existia coisa melhor para fazer e mais seguro financeiramente, um monte de coisa. E eu fui. E minha mãe, não crente, ela disse: é melhor ter um filho sumido no mundo, vivendo para Deus, do que numa boca de fumo ou morto por causa das drogas. Que Deus te abençoe, meu filho. Saí de casa, nunca mais voltei. Há um tempo atrás, o Adriano, na mesma situação, e a mãe dele: eu quero um filho que viva realmente para a glória de Deus. Ele foi embora, depois a mãe dele quis me matar, mas hoje ele está vivendo para a glória de Deus em algum canto. Somos ele, eu, talvez você e tantos outros que a gente estava falando aqui, vivia para odiar a Deus, vivíamos odiando a Deus, vivíamos ofendendo a Deus com nossos pecados, e fomos resgatados das trevas, trazidos para a luz. Mas para ser o quê? Para ser luz, para ser sal, realmente para glorificar a Deus onde estamos. Deus tem sido glorificado através da tua vida onde você está? Se não tem sido, você precisa se converter, e só Cristo pode fazer isso. Você precisa realmente seguir a Jesus e tomar a sua cruz, e isso vai te custar tudo. Fique em pé, nós vamos orar. Eu não gosto desse negócio não, mas vira aí pro teu irmão aí, pergunta para ele: quer ser discípulo de Jesus? Isso vai lhe custar tudo. Fala para ele. Se tu está perto de uma menina, tua amiga, fala assim: sabia que tu pode ficar solteira para a glória de Deus? Mas que Deus tenha bondade. Aí depois tu pensa bem, se tu se tornar um empresário, sabia que pode lhe custar toda a receita da tua empresa? Sabia que você pode ser expulso de casa? Sabia? Você pode dormir na rua? Eu não sei qual é a ideia que você tem tido do Evangelho, mas nesse final de semana, são jovens que têm ministrado aqui, todos jovens, o burro velho aqui sou eu, e todos eles têm gastado a vida deles para a glória de Deus. Onde estão? Amanhã a gente não sabe onde a gente vai estar, mas seja onde for, Cristo será glorificado.
Eu tenho orado para que jovens consigam bons empregos em empresas internacionais e de que os seus patrões os transfiram para Dubai, para o Líbano, para a Arábia Saudita. Isso tem acontecido. Que as empresas chamam: olha, tu vai agora para nossa filial lá no Iraque. Aí tu vai: eu não posso perder meu emprego, então eu tenho que ir. Aí tu vai. Aí Deus vai te forçar a ser missionário lá, e o teu patrão que vai ser teu mantenedor. Sabia que a gente está vivendo esse tempo, né? Eu tenho orado por isso, para que abram oportunidades para estagiários na área de saúde lá no sertão, e que os crentes possam ir, que sejam eles os primeiros a convidados, mas que eles tenham consciência de que ele é um missionário de Deus, de que ele é um discípulo de Jesus Cristo, onde ele estiver, e pessoas serão alcançadas pelo Evangelho. Quando eu tomei a minha cruz, desde dormir na rua, dentro da igreja, de entrar em telhado da igreja, dormia no Monte das Oliveiras, porque não me deixavam dormir em casa, passar dificuldades, necessidades, trabalhando, ajudando em casa, mas minha vida nunca mais foi a mesma, nunca mais. Deus me deu uma esposa por misericórdia, são 2 filhos pela misericórdia. Quando eu conheci a Michele, nós éramos alunos aqui na 2ª turma. Ela tinha 19 anos, eu 22, quando nos casamos. No dia do noivado, lá na igreja dela, na frente de todo mundo, eu disse: dinheiro não tenho, bonito não sou, para casar comigo só por amor. Ela aceitou. Eu tinha R$100 de sustento, ela 400. Aí o pastor dela, como ela casou, tirou os 400. Nós ficamos com R$100 de sustento. Nunca faltou nada para a gente. Nunca faltou nada para nós. Sabe por quê? Aquele que nos chama e nos presenteia com uma cruz para morrermos é o mesmo que sustenta todos os seus discípulos. Os discípulos largaram tudo e seguiram, e Pedro disse: Senhor, e nós? Nós largamos tudo e te seguimos. Fica tranquilo, cara, você não vai passar fome não. E nós, Senhor, largamos tudo e te seguimos. Ele cuida de nós. Eu confio na sua providência, no seu cuidado. Ele cuida de nós. Então, se Jesus falar com você e mandar você largar seja lá o que for para servi-lo, fique em paz de que Ele trabalha primeiro do que você, e de que Ele te sustenta antes de você existir, e de que Ele continua deixando você existir depois que Ele deixa a existência existir, te dando o alimento de todo dia, te dando a saúde e a vida. Então Ele sabe cuidar dos seus filhos. 12 discípulos, 12 homens, andando, trabalhando, tinha que comer no mínimo 3 vezes por dia. Quem é que bancava tudo? Jesus. Ele continua bancando a sua obra, mano. Vamos orar ao Senhor. Nós não vamos fazer apelo para você vir aqui, não vamos colocar nossas mãos sobre você para orar por você, não vamos fazer um momento para você chorar. O que nós queremos é que você volte e repense a sua vida, e repense tudo o que você tem feito. Ele nos convida a abrir mão de tudo, até do que você achava que era certo, e que talvez você tenha sido confrontado aqui, até o que você achou que até aqui era a coisa mais certa para se viver. E aí você vai ter que abrir mão dessas razões também, para a glória do nome dele. Pai, nós queremos glorificar o seu nome. Eu quero pedir uma coisa ao Senhor. Cada um que está aqui, ó Deus, tem escutado tantas coisas. Eles leram todo o livro de Esther e viram a vida de uma jovem em várias situações diferentes,
E como que no final o Senhor foi glorificado. Eles ouviram sobre vários assuntos. Claro que eles não vão se lembrar de tudo o que ouviram. Assim como o Senhor fez comigo e com tantos outros teus filhos. Que eles não fiquem em paz com o que ouviram, com o que viram. Que isso não saia da cabeça deles e nem do coração. E o que eu te peço é: transforme todas as coisas em suas vidas, porque o Evangelho transforma todas as coisas. Transforme todas as coisas, Pai. Destrua também todas as coisas, todos os ídolos, todos os conceitos adquiridos, Senhor, em lugares fora do Evangelho, todos os preconceitos, todos os juízos, que estejamos limpos, sãos diante do Senhor, desnudados diante do Senhor, e que possamos gritar realmente, dizer diante da visão da tua glória: ai de mim que vou perecendo, porque sou pecador. Que o Senhor faça isso na vida de cada um dos teus filhos, e que o seu nome seja exaltado sobre nós, em nome de Jesus, amém.